dificuldade, eu leio muito lentamente, eu não consigo... Você começa a ler uma coisa e de repente já tá vendo outra, é assim? Tem uma vantagem nesse disléxico. O Leonardo da Vinci, por exemplo, era Eu acho que eu sou disléxico. assim também. Algumas Então, pessoas suspeitam que o Newton talvez fosse disléxico, né? Mas, assim, a dislexia, a vantagem que tem é que, à medida que você vai lendo mais lentamente, você consegue ir pensando um pouco mais sobre aquilo que você está lendo. Você consegue analisar criticamente à medida que você vai lendo. Então, tem esse ponto positivo. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade de adquirir informação, às vezes tem um texto que não tem muito o que você interpretar, é uma coisa muito rasa, é só você lê, realmente engolir. já adquire, já decora. Você tem uma memória? O seu QI Eu, tá para atrelado algumas a uma coisas, memória muito fotográfica. Você tem memória fotográfica fotográfica? não. Eu tenho hipermnésia para algumas coisas, mas não para todas. Por exemplo, para xadrez, eu tenho uma facilidade muito grande. Eu jogava 50 partidas relâmpago, reproduzia todas em memória, lance por lance no dia seguinte, ou até uma semana depois. Durante muito tempo, eu comecei a jogar em 86, mais ou menos, até 2000, eu lembrava de praticamente todas as partidas que eu tinha jogado, conseguiria Você reconstruir. lembrava das movimentações? Conseguiria reconstruir todas elas até 2000, mais ou menos. Depois eu parei de jogar e meio que... Acho que consigo me lembrar de várias ainda, Você mas sabe não, voltar não para de... casa sem Mas GPS? não de... Tem que ser proibido Mas o cara GPS de eu jogar também, xadrez. mas você me pergunta também, com GPS, se não fosse GPS eu tava frito. Você se perde também? Mas o que adianta? Né? Foi entrar na garagem aqui do prédio e deu uma enroscada. Foi. Mas era a esposa que Foi, tava dirigindo. Pô, fala isso. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi um estudo, não cheguei a analisar ele, então não vamos considerar ele grande coisa, mas ele apresentava um gráfico bem interessante, que era o salário em relação ao QI. Então, É do Richard Lin também. Já viu isso? É do Richard Lin também. Eu achei bem interessante. Ele colocou a renda, o PIB per capita dos países, tem também do salário, esse do Richard Lin foi dos países. Isso. Que ele chama o QI e a riqueza das nações, o texto do... Só que aí que tá, ele usa justamente isso aí para tentar justificar por que os países pobres da África são pobres. Só que se você pega, por exemplo, o Egito de 3000 a.C., eles eram o mesmo grupo étnico, só que era a civilização mais envolvida do mundo e continuou sendo durante Mas milhares quando de ele anos. fala dos pobres, ele tá falando da África abaixo do Saara, né? Subsaara- A chamada subsaariana. África Negra, né? Não inclui o Egito. Mas esse gráfico tem uma coisa tão interessante, que ele fala o óbvio, né? Sem imaginar, que a princípio, conforme vai aumentando o teu QI, vai aumentando o QI das pessoas, você Até ganha mais. 35, mais ou menos. Isso, até Depois de um depois certo cai. ponto, O seu QI. Quanto não é que mais cai, inteligente- mas ele fica meio... Eu acho que eu posso dizer que eu Olha, de Porsche aqui, ó. Ó, aqui, eu vi o chaveirão aqui, não, ó. fica isso que Mercedes, fica enroscou, pô. Mercedes. É Mercedes? Fica essa Porsche que tá em casa, aqui tá... Aí, ó, tá vendo? Tá bom, salário. Então o QI o salário tá acompanhando o QI. 1 milhãozinho por QI. Você Não. vende Fusca, Wagner, seu QI já sabe, né? Não, eu posso dizer que eu ganho menos do que eu mereço, mas mais do que eu preciso, assim, eu tô bem tranquilo, assim, em relação a não ter necessidade de nada, inclusive posso ajudar muitas pessoas, tenho ajudado muitas pessoas, né, tenho muitas atividades Se quiser filantrópicas. ajudar o Dr. Cast Mas aqui, Lógico. patrocinar aqui. Patrocinador. Como é que funciona o patrocínio? A gente pode não, a até gente já- considerar mesmo, a gente Pô, pode... vamos- Na saída a vamos gente conversar já, depois, Matheus, né? faz a Vamos proposta conversar aí pra- já. já Já deixa vai. chamando. já deixa o Media Kit preparado. Não, mas pode concluir Mas a questão. vamos lá, só para o que você considera, porque os fatores que levam a pessoa a partir de 130 por aí, conforme aumenta o QI, a tendência é diminuir o salário da pessoa. São partir de vários 130. fatores, né? Então, O Perelman, você Ah. sabe o que é o Grigori Perelman, né? Não me lembro. O Grigori Perelman, ele demonstrou o teorema da geometrização de Thurston, que a conjectura de Poincaré é um caso particular que foi... Eu não sei se foi um dos problemas do milênio ou se ele foi um dos problemas do Hilbert, que foi um dos problemas mais importantes do século XX. E o Perelman conseguiu resolver esse problema que estava em aberto há muito tempo, né? E aí ele ganhou o prêmio do Instituto Clay, que é de $1 milhão, e ganhou a medalha Fields, que ela é muito mais simbólica do que o prêmio é $15 mil, $15 mil, né? É muito mais simbólico do que o prêmio em si. Ele recusou os dois. Primeiro ele recusou a medalha Fields, aí eles pensaram, bom, agora o prêmio Clay ele vai aceitar, porque é $1 milhão, né? Sim. Mas ele recusou também. Só que não é como no caso do Sartre. O Sartre acho que foi o Sartre que recusou o prêmio Nobel de literatura. Também não. Não sei, acho que foi o Sartre. Teve um prêmio Nobel de literatura que recusou, só que ele vivia muito bem. Ele tanto fazia aquele prêmio, não ia pesar para ele. $1 milhão né? a mais ou a menos? Do Sartre, acho que o prêmio é um pouco mais, o prêmio Nobel era um pouco mais. Mas o prêmio Clay era $1 milhão. Agora, o Perelman não, ele mora no apartamento com a mãe, os vizinhos reclamam que tem umas baratas lá, assim, meio no subúrbio.
acho que é de Leningrado, não sei se ele... São Petersburgo, não sei. Mas é um ambiente bem, assim, simples, né? E faria uma diferença grande para ele receber esse prêmio. Ele recusou. Se ele pudesse Então- ficar com esse dinheiro, se ele é de Leningrado, né? Talvez ele nem pudesse ficar com esse dinheiro. Ele receberia lá e tal, vai dividir aqui com os amigos aqui, vai dividir com os camaradas, né? Então tem essa também. É. Ele falou, de raiva eu não vou pegar esse dinheiro. Ou ele deu Eu um acho jeito de que pegar e não contou Não pra contou pra ninguém. ninguém. Não, eu acho que não foi. Acho que realmente ele não. O argumento dele, não sei se foi um argumento, a justificativa dele é que ele conseguiu entender o universo. De que adiantaria para ele receber mais $1 milhão? Eu não vejo desvantagem nenhuma ele receber também Poética, $1 milhão. né? É, Poética, a justificativa. eu acho que tem outros motivos por trás aí, tem E muitas quando outras você questões. ganhar o seu Nobel, você vai abrir mão também do valor? O Einstein negociou como ele pagou Com a esposa. pensão para É. Mileva Maric, ele negociou com ela lá o prêmio Nobel. Ele tinha tanta certeza, todo mundo sabia que ele ia. Na verdade, ele devia ter ganhado uns 4 ou 5 prêmios Nobel. Ele ganhou um só, foi um absurdo, né? Sim, sim. E antes dele ganhar, ele já estava negociando um acordo com a esposa que ele usaria para pagar a pensão para ela. E E qual que é a eu sua... não tenho pensão para pagar, acho que eu vou pegar o prêmio Nobel. Vai Não pegar. tenho Por enquanto, nenhuma- Metade Por da enquanto. esposa, né? Metade da esposa. Mas fala pra gente aqui como que tá essa possível indicação sua, sobre qual estudo seu, qual que é o tema. São vários estudos, mas tem um especial que chamou a atenção de 2 amigos, um da Noruega e um da Suécia, um da Dinamarca e um da Suécia, que eles conhecem pessoas que podem fazer indicações para o prêmio Nobel. Eles conheceram um dos meus vídeos que falava sobre o Melon Index, né? Que é um aprimoramento no índice de Sharpe, no índice de Sortino, de Mogliani, de Taylor, de outros. E pra quem tá que que são esses nem índices? eu e o Wagner aqui boiando, o que Para que os seria? Rogérios e É, Wagner. Esses índices são para a seleção de fundos de investimento, né? São critérios que você usa. Porque assim, se você tem um fundo que rende 30% ao ano e outro que rende 20% ao ano, qual desses fundos é o melhor? Se a pessoa se basear só nessas informações, o de 30, em princípio, poderia Sim. parecer o melhor. Só que se você tem esse de 30, que tem um máximo drawdown, que é uma perda máxima num período de 10 anos, que chegou a 55%, e aquele de 20% tem uma perda máxima de 8%. Então você percebe que aquele, embora ele tenha uma rentabilidade menor, ele tem um risco também muito menor, e desproporcionalmente, ele é muito, muito menor o risco, e a rentabilidade é só um pouco menor. Então, quando você ajusta a rentabilidade ao risco, esse de 20%, se você pela alavancada, por exemplo, você toma emprestado do banco e 50%, você vai ter uns 12% de máximo drawdown e chega ao mesmo 30% do outro, né? Aproximadamente. Não é exatamente isso, mas né, você vai ter em PG e não em PA o cálculo, mas é para aproximadamente isso. O índice de Sharpe, ele considera justamente isso. Você pondera o risco e a rentabilidade para você tomar decisões de quais são os melhores investimentos. Só que tem vários pequenos detalhes incorretos no índice de Sharpe que eu corrijo e proponho uma outra métrica que é superior, faz previsões com maior probabilidade de acerto de escolher os melhores investimentos. Então, o índice Sharpe ele é usado no mundo inteiro pelos principais bancos e gestoras, né? A BlackRock, por exemplo, o UBS, o Deutsche Bank, né? O Citigroup, praticamente todos os grandes bancos e todos os grandes fundos utilizam ou o índice de Sharpe ou o índice de Sortino. Alguns usam o índice de Mogliani, né? E alguns outros, mas principalmente o de Sharpe. O Sharpe é o mais famoso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1990, o Mogliani ganhou o Nobel de Economia em 1985, e ambos têm índices que são usados para essas finalidades, movimentam trilhões, né, por ano, usando essas ferramentas. E um dos meus trabalhos é justamente aprimoramento desses índices. Eu aprimoro o do Sharpe, aprimoro o do Mogliani, o do Sortino, o Mar Ratio, o Omega Ratio, o índice de Taylor, e também tem outro índice próprio que é superior a esses daí. Porque o que eu fiz foi meio que remendar o que eles já haviam feito e deixar melhor do que era, né? Eu não conheço, E além- conheço a questão de classificação para você ter condições de concorrer e até mesmo ganhar. Mas quando você pega um Nobel e melhora ele, você ainda pode ganhar também? Ou é só quando é algo inovador que você concorre, que você teria a chance de ganhar um Nobel? Os critérios que eles usam variam muito, né? Muitas vezes, por exemplo, eles chegaram a indicar o Hitler em 1933, indicaram o Hitler meio que de piada, né? O Entendi. autor da indicação disse que foi de piada. O Obama tentaram negociar e o Obama, né? O Bush, quando teve a invasão Obama do foi Iraque, era da Ganhou da paz? paz. Ninguém sabe por quê. mas Foi o ganhou. cara, um presidente dos últimos aí que mais
Guerreou, né? Ninguém É. sabe por que ele ganhou. Quando teve a invasão O do pessoal Iraque... brinca que fala que ele ganhou o Nobel da Paz porque ele tirou o Bush, né? Então foi por isso. Ou Saddam, ou Bin Laden, Não, né? não, que ele tirou o Bush, que era o presidente anterior. Aí É. o pessoal tem essa brincadeira com ele. Só um comentário. Você pega assim a época de Albert Einstein, Marie Curie, etc. Tal, você via grandes cérebros ganhavam prêmio Nobel de física, de química, por exemplo. E eu tenho percebido isso nos últimos anos, já há um bom tempo, na verdade, que o prêmio Nobel que vem mais se destacando tem sido de economia. A economia tem se destacando muito esse prêmio Nobel de economia. Em termos de prestígio, você está falando? Em termos de É o que, destaque que se diz? principalmente é o Publicidade. que mais aparece na mídia. Eu acho que, Economia tem aparecido muito. eu acho que por ordem seria o da paz, é o que mais dá prestígio. É, mas eu não dou valor nenhum pra Eu, isso. eu também não, mas assim, em termos de prestígio intelectual, você está falando em prestígio tipo de Me dá a midiático. impressão que você tem midiático, hoje... eu acho que é o da paz. É o Você da paz. tem os... Ah, sim. Mas é pra mim o que tem menos valor. É, porque é meio que político no final. Totalmente. Eles chamam da paz, mas na verdade é um prêmio Nobel de política. Mas não assim, estão de- todos É. meio de politizados acordos, né? já? Todos estão contaminados em diferentes níveis. O da Mas paz é o da mais, Paz é o mais 100% contaminado. politizado. É, o Tanto da que Paz é o queriam mais colocar contaminado. aquela Greta, uma menina que é uma Que é um retardada absurdo. mental. É um absurdo. Do iate, É um absurdo. do veleiro É lá. um absurdo. Nossa Mas tudo, aí você vê, o Donald Trump colocou lá os caras da Coreia pra se cumprimentar. Quanto tempo que aquele não conseguia? Ah, Que aquilo não acontecia. E nem se fala dele pra Nobel da Paz. Se o Obama tivesse feito isso, ele ganhava 3 Nobels da Paz num ano só. Com certeza. Né? Então é uma coisa totalmente ideologizada. Sim. Mas o fato de você ter hoje grandes mentes na economia, ganhando Nobel de economia e tal, e isso ter destaque, e parece que até inclusive você vê menos dessas grandes mentes em outras áreas importantes. Porque quando você descobre como você está fazendo, isso é muito interessante, começou para BlackRock, para outros grandes investidores, e eu vou acabar tornando as pessoas ricas mais ricas. Você não enxerga um problema aí? Em que muitos sentido? grandes cérebros indo Porque para a área de eu- economia? Eu não vejo o aumento da desigualdade e distribuição de renda, eu não vejo como um problema. Eu vejo quando você tem uma distribuição injusta de renda. Porque distribuir igualmente a renda seria muito mais injusto do que você ter uma Sem distribuição dúvida. desigual. Agora, a questão é, quando você tem pessoas com menos méritos recebendo mais do que aquelas com mais méritos. Sim. As pessoas que trabalham mais e produzem mais deveriam